o Wesley jovem e tal, tem o Wanderson e tal, mas nenhum deles é o que eu quero. Eu vou testar um zagueiro, tá entendendo? O técnico de uma seleção, muitas vezes, não tem um jogador com perfil ideal para ele, porque ele gostaria, entre os selecionáveis. E aí ele até adapta um zagueiro. Então, se o Felipe não tem o centroavante dos sonhos para essa temporada, que tivesse outro centroavante, para a ausência do Pedro poder ali, está ali dentro da área. Um cara que faz gol, um cara que briga no meio dos zagueiros, um cara que prende zagueirada, que faz um pivô. Um jogador que tem a presença de área. O Flamengo não foi buscar esse cara. E não foi buscar um zagueiro, e também não preparou. Aí tem erro de planejamento, na minha opinião. E acho que ele tem que ser um pouco mais decisivo, no sentido de se comunicar mais com os jogadores durante o jogo. Um jogo de ontem precisava um pouco mais disso. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento, acho que ele tem que refletir sobre isso, é uma crítica, gente, absolutamente construtiva, tá? E acho que o Felipe tem que seguir no Flamengo, evidentemente, independentemente do que acontecer no transcorrer da temporada. E acho que ontem, não é que o time foi banana, mas acho que o time não conseguiu mostrar um algo mais diante de uma situação adversa, contra o adversário mais inteiro, jogando bem, preparado para o clássico, e aí você tem que tirar força de algum lugar. E o jogo do segundo tempo, o Flamengo fez um jogo mais simples, mais rústico, mas foi mais perigoso. O Fluminense também recua, porque está ganhando por 2-0, e o Flamengo não permitiu grandes jogadas de contragolpe do Fluminense. Então o segundo tempo foi até minimamente competitivo. Não, muito longe do ideal. Mas nas circunstâncias, o que dava para fazer? Se estivesse só 1-0, se o Rossi não faz a lambança, talvez o jogo terminasse 1-1. Talvez terminasse 2-1, se marcasse um pênalti que não foi dado no Bruno Henrique. Mesmo sem merecer a vitória, hein? Mesmo sem merecer. Onde eu quero chegar? Se organiza um pouco mais simples, se tenta algo mais, se tira um pouquinho mais de força, de repente consegue até um resultado que não mereceria, que seria até ganhar o jogo. Agora, com o Rossi fazendo o que ele fez, de forma irresponsável, né? E o time não conseguindo tirar algo mais, outro ponto, um jogo desse não dá para jogar no 4-2-4, contando que os homens de frente vão voltar para recompor o meio campo. Ele poderia ter enchido mais o meio campo. E ele não fez isso, de novo. Eu acho que é uma outra insistência do Felipe que isso não está funcionando. Às vezes funciona, mas nem sempre funciona. Então, acho que tem vários aspectos aí. Não acho que seja uma questão de falta de vontade ontem. Acho que faltou força mesmo. E aí, quando falta força, você tem que ter capacidade de tirar algo mais. Seja na energia, seja na inteligência, seja na estratégia, seja na simplicidade do jogo, para você tentar, de alguma forma, render um pouco mais. Enfim, aí tem várias situações que acho que aí houve erros em muitos setores, digamos, do técnico, dos jogadores e até do planejamento. E outra, Mauro, Samuel Lino e Saul. Tem que ter paciência, claro. Mas o torcedor tem razão em estar perdendo a paciência com os dois? O Samuel Lino deveria ter sido barrado pelo Cebolinha nesse jogo, né? Eu continuo achando que o Samuel... Achando não, a gente conhece o jogador. O Samuel Lino é um ótimo jogador, mas ele, estranhamente, ele parece que está sentindo muito a cobrança. Acho que isso tem que ser visto. O técnico, as pessoas do clube têm que conversar com ele, entender o que está acontecendo. Ele não risca uma jogada, ele não está arriscando a jogada, ele não tenta, ele está inseguro demais. Não deveria estar, ao contrário do que você disse, eu não concordo. Acho que ele jogava num time grande da Espanha, que enfrenta o Real Madrid, que enfrenta o Barcelona, que joga a Champions League. Esse cara está acostumado a jogo grande. O que acontece? Chega no Flamengo e não consegue jogar? Não tem cabimento. Não tem cabimento, tem alguma coisa errada aí. E ele tem que jogar porque ele custou muito caro, ele é um bom jogador, pode fazer mais do que isso. O Saúl teve um jogo muito ruim, né? Ontem, muito ruim. Acho também que o fato também do Flamengo não ter o Alan, de novo, fora. De La Cruz, de novo, fora. E o Jorginho só pôde jogar o segundo tempo. Então você tem aí 2,5, né? Volantes a menos em relação ao que o elenco oferece. E aí os caras têm que jogar todos os jogos, começa a cair de rendimento, e acho que isso ontem aconteceu também com o Saúl. O próprio Eric Pulgar não jogou uma grande partida. Jogou abaixo do que ele pode jogar em outras ocasiões. E sobre essa questão, tem que lembrar o contexto. A pergunta não foi sobre o Felipe Luiz, a pergunta foi comparando o Felipe Luiz ao Zubeldia. Uma pergunta pífia. O Felipe Luiz tem que imitar o Zubeldia, é isso que o cara espera? Que ele fique pulando, feito um louco ali, tomando um monte de cartões? O Zubeldia é um bom treinador, mas esse é um defeito que ele tem, que ele passa muito do ponto. É comparar o Zubeldia, cada um tem a sua natureza, gente. Eu acho que ele tem que se comunicar mais com os jogadores e ser mais ativo com os atletas durante o jogo. Não para a torcida, não para a imprensa, para os jogadores. Acho que às vezes coisas acontecem no campo, você olha para o banco e ele está ali muito impávido. Ele tem que ter mais ações, mais reações. E tem que ter um pouco de indignação quando as coisas não vão bem também. Eu acho que falta isso também a ele. Porque o Zubeldia é o contrário, isso não é virtude, é um defeito que ele tem, ele passa do ponto. Quantas vezes a gente discutiu isso aqui quando ele estava no São Paulo? Quantos jogos ele ficou de fora? Quantas vezes ele entrou do campo,
Quer dizer, o Zubeldia passa do ponto. Ele está até mais contido no Fluminense. E precisa ficar mais contido ainda. Uma coisa é o técnico ser ativo com seus jogadores, participar do jogo de certa forma, participar entre aspas. E a outra, ele toda hora toma cartão e tal. Ontem até ele se segurou. Teve um campeoníssimo da comissão técnica dele que foi expulso com poucos minutos, sem motivo nenhum. O cara ficou lá reclamando, foi expulso, ele até saiu de perto. Talvez com medo de tomar um cartão que ele estava pendurado. Está pendurado, né? Então, o contexto é esse. A resposta foi dada a essa pergunta. Tá? A essa pergunta. E aí eu concordo com a resposta do Felipe Luiz. Achei muito boa, por sinal. Agora, acho que ele tem que ser mais ativo com os jogadores. Mas isso é um pedaço da questão. Isso não é o mais importante. Não é porque ele vai ficar berrando na beira do campo que o time vai jogar melhor. Não basta isso. É preciso a estratégia adequada, as escolhas. Ele deveria ter, no dia a dia, conversando, olhando lá para o João Vitor, percebido que ele não tinha condição de jogar. Não tinha ninguém que ele colocasse o Pulga de zagueiro, o Everton Araújo de volante. Nem que ele fizesse isso. Seria melhor do que colocar um menino numa situação que ele claramente estava... Ele não errou só na bola recuada. O erro maior dele nem foi esse. Que esse era só o goleiro não fazer graça. Se o Rossi não faz a graça, nada acontece. O erro maior dele foi o passe por dentro da defesa do Flamengo no pé do Martinelli, que não fez o gol porque finalizou mal. Entrou cara a cara ali com o gol do Flamengo. Um gol do Flamengo, o Martinelli com a bola, chutou para fora. Estava 0-0. Um erro assim bizarro. Por que isso? Porque o time do Felipe Luiz tem que sair jogando. Eu concordo que tem que sair jogando, mas quando você não tem opções de passe, a linha de passe está toda fechada, o adversário subiu a marcação, você tem que ter uma alternativa de uma bola longa e os jogadores preparados para receber esse lançamento, reter a bola e dar sequência. Foi assim que tomou o gol do Atlético Mineiro, foi assim que tomou o gol do São Paulo. Isso sempre foi uma crítica sua ao Fernando Diniz, né? Claro. Tem que sair jogando, né? Claro, assim, tem que sair jogando, mas quando a coisa aperta, quando o adversário sobe a marcação e você não tem opção de passe ou as opções são muito arriscadas, o jogador tem que ter a percepção de que é a hora de apertar o botão de emergência. É o quê? Não é uma bola rifada, é uma bola longa e vai ter que ter jogadores posicionados para receber essa bola, para brigar por ela e tentar dar sequência ao ataque. E se por acaso o adversário vai recuperar, é o tempo de você reestruturar a sua defesa para novamente tentar sair da pressão. E o garoto deu um passe ali, por quê? Porque o time dele tem que sair jogando de qualquer forma e errou o passe, quase saiu um gol. Foi assim o gol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no Maracanã. Foi assim a hesitação dentro da área, passos curtinhos, Alexandre, Pulgar, o gol do Luciano no jogo São Paulo 2, Flamengo 2, recentemente na Vila Belmiro. Foi assim o gol do Pablo do Sport no sábado passado lá em Pernambuco. São vários exemplos. E o Rossi fazendo graça há muito tempo. Ele é muito bom com os pés, isso é ótimo, ele tem que jogar com os pés, mas também tem que saber o limite do risco. Já se arriscou várias vezes. E aí, por pouco não aconteceu nada, ontem aconteceu. O Rossi é o grande vilão do jogo de ontem, do ponto de vista rubro-negro. Ele é o grande vilão. Mas a bola foi mal recuada. O garoto de 18 anos recuou mal a bola. O goleiro de 30 faz aquilo. Opção 1, deixa sair. Opção 2, chuta para a lateral. Né? Opção 3, fazer a bobagem que ele fez. Tentar dominar a bola 1, 2 vezes até tomar o gol. Ele escolheu a pior escolha. Ele fez a pior escolha. Então, acho que o Rossi, ontem, o que ele fez não é perdoável. Para mim, é imperdoável. Imperdoável. Não pode fazer aquilo. Não pode fazer aquilo. E se o técnico conversou com ele antes, orientou, tem que dar uma bronca assim pesada. Olha, eu vou mais longe. Se o Flamengo tivesse um reserva que estivesse disputando a posição com o Rossi, pronto para assumir a posição, eu acho que ele tinha que ser barrado para o próximo jogo. Barrado pelo erro, pela irresponsabilidade. Ponto. Não tem, então vai com ele mesmo. Porque colocar o Matheus Cunha também seria prejudicar o próprio time. Mas ele não poderia ter feito aquilo. Mas ele assumiu... Esse negócio de assumir a responsabilidade, que adianta? Assume a responsabilidade, tá legal, bonito, mas vai fazer. Que adianta você assumir a responsabilidade? Não adianta nada. Não adianta nada. Errou de uma maneira que não poderia errar. Quando a bola veio, ele podia de primeira devolver para a lateral. Na primeira tentativa de domínio que ele não conseguiu, chuta para qualquer lado. Aí ele ficou tentando dominar a bola viva, quicando, e o adversário, o Carlos Serna, se aproximando. Mauro, e já jogando, sabendo o resultado do adversário, Sim. que está na concorrência, Sim. O prejuízo poderia ser maior, o Palmeiras hoje está na liderança do campeonato. Sim. E assim, ontem, quando o jogo do Palmeiras termina 0-0, o Flamengo tinha 2 cenários. Olha, a vitória é espetacular, abre 5 pontos. O empate não é mau negócio.
pelas circunstâncias e tudo, então... É 2 jogos para ganhar. Eu vou ter que perder 2. Isso, você manter mais uma rodada com uma distância de 3 pontos. E o Palmeiras, você faz mais um jogo em casa. 3 jogos fora. E 3 jogos fora. Então, assim, o entendimento da situação da tabela, tudo isso era necessário ontem. Assim, não tem cabimento. Olha, nem no... Eu ficaria por 2 jogos, agora eu fico por 1. Isso. Né? Isso. Se você empata ou ganha... Exato. Abre 2 jogos, agora eu fico por 1. Eu acho que assim, é imperdoável que o Rossi fez ontem. Um negócio assim que não dá, não tem perdão. Não tem perdão. Repito, se tivesse um goleiro pronto para assumir a posição, com ele disputando a posição, em boa fase, era jogada para ele ser barrado para o jogo seguinte. Barrado. Barrado mesmo. Vá para o banco. O que você fez, meu amigo, não se faz. E olha que eu acho que ele é um bom goleiro, não acho que ele tem que ir embora, nada disso. Mas o que ele fez ontem, não tem perdão.